Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, por gentileza, abrir nossas Bíblias no texto em Josué. Josué capítulo 2. Livro do Juiz. Josué, o primeiro juiz. Josué capítulo 2, verso 8. Josué capítulo 2, verso 8. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que protegereis a vida do meu pai, minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Vamos no verso 18. Quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levastes a descer, e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte. Nós seremos inocentes, mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome por esta palavra, meu Deus, que nos ensina a confiar, meu Deus, no Deus que derrotou os inimigos do passado. Ouvimos falar acerca de ti, e hoje temos a tua palavra, e este Espírito que inspirou esta palavra está sobre os nossos corações. Nós cremos no teu poder, nós cremos que somente o Senhor pode salvar os nossos lares. Senhor Jesus Cristo, entra com poder, lava, derrama o teu sangue sobre as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Ó Senhor Jesus Cristo, santifica-nos diante do iminente terror da tua vinda. Ó Senhor Jesus Cristo, prepara as nossas consciências, prepara as nossas casas, prepara os nossos lares, a nossa parentela, diante da tua iminente vinda, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a estarmos preparados para a tua vinda. Senhor Jesus, te clamamos, Senhor Jesus, te suplicamos nessa manhã. Com o poder do teu Espírito Santo, afasta, afugenta todo o mal, que os inimigos do Evangelho partam em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra saúde e cura espiritual sobre a vida de todos nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te clamamos. E nesta manhã, em que celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós adoramos ao Pai, adoramos ao Filho, adoramos ao Santo Espírito. Amém.
Diante da iminente vinda do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas não estão preparadas. Diante da iminente vinda do Todo-Poderoso, Filho de Deus, as pessoas muitas vezes não estão preparadas. Quão terrível era, a gente pode observar pelo exemplo de que existia algo anormal no céu, uma estrela reluzia no céu, indicando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E algo terrível, porque os astrônomos gentios, Baltazar, Belchior e Gaspar, vieram de longe reconhecendo aquele sinal no céu, e ali pesquisando as sagradas escrituras, eles vieram de longe para adorar o rei que estabeleceria um reino de justiça, uma nova era, um reino eterno que não teria fim, um reino de justiça eterna, e viriam de longe para adorar o Senhor Jesus Cristo. Quão terrível é aqueles que ouviram, aqueles que liam constantemente a palavra de Deus, sabiam onde o Senhor Jesus haveria de nascer, os sinais no céu estavam sendo demonstrados, e aqueles homens que conheciam o Torá e as profecias não foram. E o pior de tudo é que, ou melhor dizendo, o melhor de tudo é que eles orientaram os sábios para que fossem adorar ao Rei Jesus, mas eles mesmos não foram. Os sábios, aqueles escribas e fariseus, não foram adorar ao Rei Jesus. Isso é uma clara demonstração de que algumas pessoas não estão preparadas para a vinda do Rei. Tendo em posse as Escrituras, tendo hoje a liberdade de pregar, tendo ainda que possível liberdade nesta plataforma do YouTube, em alguns canais, temos ainda oportunidade de pregar a palavra de Deus, temos ainda liberdade em nossas igrejas, e muitos não estão preparados para a vinda do Senhor. O belo exemplo desta história de Josué é que Raabe, uma mulher que estava envolvida com os cultos pagãos ali na terra de Jericó, uma cidade fortificada, vários quilômetros, talvez 4, 5, era uma cidade do tamanho de 4, 5 estádios de futebol, cuja muralha tinha de 8 a 10 metros de espessura. Existiam casas sobre esta muralha. Talvez quem morasse dentro da cidade de Jericó pensasse: estamos protegidos, a nossa cidade é inexpugnável, qualquer outro inimigo que tentar entrar aqui vai se dar mal, porque é uma cidade fortemente protegida, inexpugnável. E ali dentro se cultuavam os deuses pagãos. Com certeza Raabe também cultuou esses deuses pagãos, deuses da fertilidade, deuses que encontram a sua simbologia no símbolo da lua e da estrela, a antiga, primitiva divindade chamada Naná, que é muito parecida com a estátua da liberdade. É o novo disfarce da deusa Naná, é o mesmo disfarce da nota de dinheiro. Quando nós pegamos as cédulas, nós encontramos a imagem de Naná ali, desenhada como deusa da liberdade nas notas, nas cédulas. A gente pergunta: quem é a deusa Naná? Não, nunca ouvi falar, mas a gente pega todo dia quando pega em alguma cédula de dinheiro. Imagine que Raabe estava ali envolvida com todos estes cultos pagãos, e de repente surge a história de que vem um povo que foi escravo, um povo que vinha sendo conduzido por um Deus que se tornava visível por uma grande coluna de nuvem protegendo um povo, e também à noite por uma tocha, uma coluna de fogo. E as histórias começaram a ser propagadas de boca a boca, de ouvido em ouvido. Foram sendo contadas a história de que esse Deus derrotou o exército egípcio no Mar de Juncos, no Mar Vermelho, afogou ali o exército do Egito e concedeu a liberdade ao povo hebreu. E eles vinham agora para conquistar a terra de Canaã, a terra que os antepassados deste povo de Israel haviam tido seu patriarca, que ali peregrinou naquela região, e eles viriam agora para retomar, reconquistar a sua terra. A terra era deles, visto que Deus prometeu lá em Gênesis 15, de forma profética, de que a terra dos jebuseus e de todos os cananeus seria concedida a Israel. Era a terra que Abraão peregrinou. Deus disse: a terra é minha e eu a dou a quem eu quero.
Vou tirar os jebuseus, os cananeus e todos os povos pagãos ali da terra de Canaã e concederei a tua descendência, Abraão. E chegou esse ponto exato, o ponto da saturação de Deus. Deus deu oportunidade e muito tempo para que os cananeus se arrependessem dos seus pecados, das suas atrocidades, dos atos de zoofilia, de pedoexfilia, de tanta imoralidade, de culpa aos demônios e ídolos ali naquela região. Chegou o ponto da saturação, ao ponto de Deus agora promover por meio de Israel uma jihá, uma guerra santa para extermínio daqueles pagãos ali na terra de Canaã. E a história de destes dois inimigos que foram derrotados pelo poder, o rei de Og e o rei de Bazã, durante a peregrinação do povo de Deus, se tornou notório, porque quem olhasse para o povo de Israel veriam que eles não tinham armas, não tinham escudos, eles não tinham ali equipamentos bélicos sofisticados naquela época, porque eles viram que o poder de Deus estava concedendo força a um povo pequeno, um povo escravo, mostrando que o Deus de Israel era o Deus mais forte. Eles ficaram ainda mais amedrontados quando o Deus de Israel, a presença de Deus ali, no símbolo da arca, ali conduzidas pelos sacerdotes, colocaram os pés nas águas do Jordão num período de cheia, e ali foi represada as águas do Jordão em época de cheia. As águas do Jordão foram represadas pelo Deus poderoso, e aí eles ficaram com medo, porque viram que realmente o Deus de Israel transcendia a capacidade de Baal em, assim, impedir os elementos dessa terra. Eles estavam extremamente temerosos. Algo tão terrível é que, às vezes, as pessoas contrastam o poder de Deus. Eles ouviram falar do que Deus havia feito e contrastaram, olharam para aquilo que é concreto. Assim como muitos cientistas olham para a ciência, assim como muitos milionários já estão comprando seus bunkers, alguns olham para suas contas bancárias, para aquilo que têm, que possuem e a posição que têm, olham para aquilo que eles podem ver e não conseguem imaginar o poder infinito deste Deus invisível e começam a dizer: olha, eu estou muito bem com o que eu tenho, com o que eu possuo, com o que está à minha volta, e isso poderá me proteger. E se ocorrer um terremoto, se Deus apontar a ponta do dedo e fazer a terra tremer, eu tenho o meu bunker, meu tesouro está tudo escondido lá na minha pirâmide subterrânea, o meu bunker, e eu estarei salvo. Então alguns estão contrastando o poder de Deus com aquilo que têm, com aquilo que possuem, e zombam da vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. A vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Isso foi profetizado pelo apóstolo Pedro no capítulo 3, primeiro no capítulo 2, ele descreve o caráter abominável destes imorais, blasfemadores, murmuradores, que estão nos meios de entretenimento, zombando da vinda do Senhor, zombando do caráter da igreja, impedindo a nossa igreja, os nossos missionários, de irem até as aldeias indígenas pregar o evangelho. Está cheio de blasfemador, dobrando a aposta contra o nosso Deus, zombando da igreja, lacrando porta de igreja, fechando porta de igreja, metendo missionário na cadeia, por conta de uma suposta pandemia. Estes blasfemadores e murmuradores que se contrastam com os magos lá de Jericó, estão presentes nos dias de hoje, fazendo as mesmas apostas, fazendo as mesmas atitudes e, como eu disse, propondo, dobrando a aposta, duvidando da existência desse Deus. Com Deus não se brinca. Alguns já desceram à terra. Alguns zombadores, impedidores do evangelho, já desceram à sepultura. Basta você olhar alguns meses atrás o que aconteceu com alguns destes zombadores, disfarçados de filantropos. Vejamos que diante de uma cidade pagã que cultuava os demônios nos cultos da fertilidade, diante de toda aquela imoralidade, uma mulher ouve acerca da trajetória deste povo e deste Deus poderoso que viria. Isso é testificado por Raabe, aí do capítulo 2, do texto em que nós lemos. Veja no verso 2:9.
E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo de vós. Interessante, as pessoas têm medo de Deus, mas não têm vergonha. Ela ficou com vergonha e teve medo. Esse Deus de Israel é Deus poderoso, esse Deus desses hebreus é poderoso. E Raabe ali teme. Ela fica ali diante, eles estão chegando, a cada dia eles se aproximam. Quando o rio Jordão abriu, ela ficou ainda mais assustada. E ela buscou uma oportunidade. Como eu faço? Como eu faço? Eu vejo a ansiedade do coração dessa mulher. Como eu faço para me realinhar? Estar do lado certo quando chegar o dia da iminente vinda desse Deus destruir essa cidade. E algo terrível, pois já era intenção de Deus conceder, assim determinar o anátema sobre aquela cidade. Anátema significa maldita, destruí-la por completo e atear fogo nela, destruir tudo que há nela. Então ela sabia dessa destruição por fogo, assim como muitos de nós também sabemos. Como eu disse em 2 Pedro, capítulo 3, fala lá que os elementos ardendo se fundirão, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós sabemos que a próxima destruição vai ser por fogo, e tem muito crente brincando, tem muito líder brincando, e o mundo está zombando acerca desta iminente vinda do Senhor. Veja no verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ela não tinha Bíblia na época, mas a história de um Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho, salvou o seu povo e afogou o exército do Império Egípcio, chegou aos ouvidos dela, e ela creu. Diante de vós, quando saísse do Egito, e também o que fizeste com os 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Olha como ela percebeu que os inimigos do Deus de Israel eram totalmente destruídos. E ela viu: eu não estou alinhada com esse Deus. Eu serei destruída com todos que estão nessa cidade. Eu não quero ser destruída. Veja o testemunho de fé. Ela confessou que o Deus Altíssimo, o El Elyon, é o único Deus poderoso, diante de uma diversidade de deuses que existiam naquela época. Veja nos dias de hoje quantos deuses estão surgindo: Deus da ciência, Deus da tecnologia, Deus da vaidade e tantos outros deuses. Tantas coisas abomináveis, totalmente antinaturais, são consideradas como deuses nos dias de hoje. Deus smartphone. Muito cuidado se na tua mente alguma coisa tem assumido o lugar de Deus. Às vezes até mesmo você que é crente, que está desapercebido acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, você já adotou um outro Deus aí que toma toda a tua atenção. Quão terrível é, né? Adúlteros e adúlteras, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Não sabeis vós que o Espírito em que vós habita sente ciúmes? O Deus Altíssimo quer a tua atenção, mas às vezes outros ídolos têm tomado a tua atenção. Veja que Raabe, ela pensou: eu não quero nenhum desses deuses aqui, porque é igualzinho os deuses de Og e de Bazã, os reis lá dos amorreus. Esses deuses foram imprestáveis, incompetentes, como todos os deuses do Egito. Todas as divindades do Egito foram derrotadas por esse Deus coluna de fogo, por esse Deus de glória, de nuvem, que protege um povo pequeno, sem arma. Ele é uma arma secreta. Os deuses são impotentes diante deste Deus poderoso. Comece a contrastar. Se o Deus do dinheiro, o Deus da naná, que está na sua carteira aí, o dinheiro, pode te salvar na hora da morte. Uma curva da morte pegou o Ayrton Senna. Todo o dinheiro que ele tinha pôde salvar. Não estou aqui julgando se ele está no céu ou no inferno, não quero saber. Só quero dizer que a curva da morte pegou o Ayrton Senna. Uma curva da vida pegou um MC rapper lá que canta funk, eu não quero saber. Não estou aqui para julgá-lo, mas pegou. E você, está preparado? É muito importante você estar preparado. Diante da iminente mensagem, esse povo está vindo para cá, esse Deus poderoso está vindo para cá.
e virá destruir como destruiu o Egito e destruiu os deuses na peregrinação deste povo de Israel. A coluna de fogo vem sobre esse povo. Eles estão selados com fogo. Esse povo está selado com fogo. Você está selado com fogo? Com certeza eles olhavam de longe e viam uma grande coluna em muita escuridão, que não se enxerga nada à noite. Não se enxerga nada à noite, somente as estrelas no céu. E o povo pagão de Jericó olhava de noite assim, via lá aquela coluna de fogo enorme sobre aquele povo. Era a manifestação visível do Deus Altíssimo. Os sinais estão aí, mas muitos têm zombado. Veja o que ela fala. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus está em cima no céu e embaixo da terra. Reconheceu que o Deus Altíssimo, que não pode ser contrastado com nada nessa terra, porque Ele transcende em poder. Aí ela fala aqui, o nosso ânimo se derreteu, nós estamos desanimados, desanimados diante da vida. Às vezes é um enfado que o seu Deus te causa, né? Às vezes seus olhos já estão esbugalhados, queimados, ardendo de tanto ficar ali nesse computador. Suas articulações das mãos já estão ali doendo, doloridas, inflamadas, já tem um tendinite na sua mão, de tanto você ficar ali digitando. Porque os seus ídolos estão desgastando você. Quão terrível é, às vezes, certas pessoas que são viciadas em jogos, ele sai da realidade física e começa a achar que a vida dele é uma realidade virtual em todas as coisas. Ele está andando de carro, ele pensa que ele está no joguinho lá, no carro esportivo dele. Ou seja, a ficção do mundo virtual passa a ser uma realidade para o mundo físico dele. E, ou seja, ele está desanimando. O inimigo espiritual está sugando as forças dele, tirando o ânimo e tirando a visão, para que você não veja, ó, a salvação está lá na coluna de fogo, não está nesses deuses. E a pessoa está desanimando e continua como aquele reincidente no vício das drogas. O mal sugando a sua força, o mal sugando a sua vida, mas ele ali obcecado, amarrado pelo inimigo, pelas forças demoníacas da tecnologia, ele continua amarrado e vai assim até o fim, até a destruição de Jericó. Raabe, essa mulher, nos dá um grande exemplo. Veja que ela está ali olhando toda a realidade à volta dela. Ela está vendo um povo amarrado, desanimado, sendo chupado, sugado pelos demônios. Mas ela está ali, ó, o que eu faço para me alinhar com esse Deus, que é o único Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é Deus no céu, na terra e embaixo da terra. Ela reconheceu até do inferno. Deus dá ordem em todos os planos, no céu, nessa terra visível, concreta, e no mundo abstrato do inferno também. Olha como ela reconheceu a condenação eterna. Reconheceu que aqueles que morrem dão o último suspiro sem aceitar o Senhor Jesus Cristo, vai morrer eternamente no inferno, junto com os demônios. O Senhor Jesus Cristo disse que o inferno foi criado para Satanás. Ali o local onde o verme não morre, a chama não se apaga, foi criado para Satanás e os seus seguidores. Primeiramente foi criado para a rebelião dos demônios, mas vai também abrigar aqueles que querem seguir as coisas deste mundo sem aceitar o Senhor Jesus. Veja no verso 12, após dar esse belíssimo testemunho, reconhecendo o Deus dos céus, a sua superioridade acima dos deuses que estavam ali à sua volta, ela faz um acordo com os espias. Visto que Josué, um tanto que preocupado diante daquela conquista que haveria de ser feita, visto que Jericó era uma cidade fortificada, uma das principais cidades fortificadas, e ele sabia que seria decisivo para derrotar todos os outros cananeus ali na terra de Canaã. Ele envia 2 espias. Um desses talvez seria Salmão, como assim conta a história, a tradição judaica, e esse também vai ser o futuro esposo daquela Raabe, aquela prostituta convertida. Note que ela pede aqui: jurai-me pelo Senhor que vão agir com bondade. Veja que esses 2 espias entraram na cidade para espionar
entraram na cidade para espiar e logo foram ali na boca do lixo, né, buscar uma estalagem para se hospedar, porque o trabalho de espionagem talvez durasse ali alguns dias e eles precisavam de um hotel e eles foram buscar esse hotel ali naquela boca de lixo, na boca do lixo. E vejam ali que ela também tinha umas outras atividades, confeccionar tecidos, né? Então ela recebeu esses 2 espias e os olheiros, os espiãos também da cidade, os olheiros que estavam ali do rei de Jericó, viram aqueles 2 homens estranhos, estavam seguindo e viram que eles se instalaram ali na estalagem dela. Raabe, ela era uma estalajadeira, tinham quartos dentro do seu hotel ali na boca do lixo, ali naquele muro, visto que a casa dela ficava em cima do muro também. Muitos homens que entravam naquela cidade com o intuito também de se prostituir, visto que era próximo, bem próximo aos cultos da deusa Naná, que envolviam muita prostituição, muita licenciosidade, e os homens tomavam ali aquelas prostitutas do culto à deusa Naná e iam para dentro da estalagem dela ali fornicar, se prostituir. E os espiões do rei de Jericó viram quando esses 2 espiões de Jericó, esses 2 espiões de Israel, enviados por Josué, ali se instalaram na estalagem dela. E vemos aqui que ela esconde esses homens, esconde os 2 e dá o seu testemunho com o intuito de buscar a salvação para o seu lar. Veja que ela descreve aqui que ela quer fazer uma aliança e ela quer a proteção dela. Veja no verso 13, de protegereis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Note que ela não está preocupada só com a salvação dela. Talvez os seus familiares não perceberam a realidade da iminente vinda do Deus Altíssimo, utilizando o povo para destruir aquela cidade que ia ser destruída, né? Mas ela se preocupou. Às vezes você está sozinho dentro de casa também, né? Só você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E talvez dentro da sua casa tenha até alguns que um dia tiveram comunhão com Deus, e de repente as pressões da vida, as vicissitudes da vida, a enfermidade, tantos outros problemas levaram alguns membros da sua família a se afastarem. Mas a oportunidade é agora. A intenção tem que começar a partir de você. O evangelismo tem que começar primeiramente dentro da sua casa. Primeiro pelo seu testemunho. E em segundo, pela oração, clamor, intercessão. Para depois começarmos com aqueles que estão ao nosso derredor, nos bairros, na nossa rua, no nosso bairro e até a obra missionária. Temos que ter esse coração, essa vontade de salvação como Raabe teve. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembra-se de Paulo e Silas que sofreram a injustiça pregando o evangelho ali em Filipos? Vemos que eles sofreram uma injustiça, foram jogados numa cadeia terrível, foram açoitados injustamente, colocados no tronco, amarrados, ficaram ali curvados e cantavam louvores, porque entendiam que por meio do sofrimento e dor, aqueles presos ali naquela masmorra fedorenta ali em Filipos, Deus estava usando ali o sofrimento de Paulo e Silas para também, de certa forma, evangelizar aqueles que estavam, como eu disse, sem esperança dentro daquela cadeia. Paulo e Silas cantavam louvores. Tem forma mais fácil de se aprender a palavra de Deus, se não por louvores? Nós dedicamos aqui uma média de 25 a 30 minutos cantando os cânticos da harpa cristã, porque os cânticos com melodia nos trazem o ensinamento da palavra de Deus. Então os presos que estavam ali já desesperançados, vamos morrer aqui nessa cadeia. E aquela cadeia era algo terrível, porque ela era uma espécie de buraco, de cova. Os que faziam necessidades fisiológicas lá em cima, ia escorrendo a urina, as fezes, e Paulo e Silas foram colocados lá no profundo daquela cela. E quem ficava lá embaixo recebia todo o excremento dos presos que estavam mais nas partes mais superiores.
E naquela noite, à meia-noite, eles cantavam louvores de adoração e o Senhor envia o livramento, as correntes se rompem e ali estão Paulo e Silas libertos. E o carcereiro que estava ouvindo tudo aquilo pensou: agora eu estou perdido. Com esse abalo de terra os presos se soltaram e eu vou ser responsabilizado porque os presos foram libertos. Foram libertos. E ele já ia se suicidar e o apóstolo Paulo disse: não faças tal coisa. E o carcereiro olhando lá de cima: o que eu faço para me salvar? Olha a pergunta dele: o que eu faço para me salvar? É porque eles ouviram os cânticos de salvação. Com certeza Paulo cantou cânticos que exaltavam o Deus Altíssimo que libertou o seu povo lá do cativeiro egípcio. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então nós temos que crer como o apóstolo Paulo. É no tempo de Deus, é no tempo certinho de Deus que Deus vai abalar. Como destruiu Jericó, fez a terra tremer e a muralha veio abaixo. Como fez as cadeias quebrarem ali naquela circunstância de Paulo. É no tempo certo que Deus vai ruir muralha da resistência do caráter de algumas pessoas. É o tempo certinho, vai ruir a muralha. E aí o evangelho vai entrar na casa do carcereiro e a família inteira do carcereiro vai se salvar. Tinha o tempo certo, é o tempo certinho. Quando Deus vê em nossos corações esse sentimento ardente de salvação, porque a pessoa se conscientiza, esse mundo não tem sentido. Tem gente querendo ser gato, cachorro, tem gente que anda vestido de cachorro na rua, porque na identidade de gênero dele ele acredita que ele é um cachorro. Ele nasceu no corpo errado, ele quer ser cachorro. Tá cheio de coisa desse tipo. Pessoas perderam o sentido da vida. E Satanás tem colocado nesse vácuo que sobra, tem colocado ideologias e religiões demoníacas sobre a vida das pessoas. A situação está grave. Veja a aliança que os dois espias fazem com Raabe. Você colocará esse cordão vermelho sobre a janela. O mesmo cordão vermelho pelo qual eles desceram da casa de Raabe, que ficava ali acoplada àquela muralha. Mas eles fazem uma aliança: que ninguém saia da tua casa. Ninguém pode sair da tua casa naquele grande e terrível dia. Se você nos denunciar, Raabe, você será destruída. Nós não vamos ter compromisso. Você, quando a cidade for destruída pelo exército, pelo nosso Deus, você será destruída com eles. Então, não nos denuncie. Mantenha o cordão vermelho na janela, que será um sinal da aliança que o Deus de Israel, por meio de nós, o nosso povo, tem com você, com a tua casa, para a salvação da tua casa. Lembre-se do sangue do cordeiro que, de certa forma, isentou os primogênitos